vieram enormes máquinas, nós passamos então a lidar com uma agricultura muito diferente daquela da história do boi, da história do currículo, né? A gente agora passa então a discutir sistemas. São sistemas importantes, porque o grande objetivo passou a ser o quê? Aumentar a produtividade. Então existe um conceito importante que é aumentar a produção e aumentar a produtividade, ou seja, a área do solo tinha que ser extremamente mais aproveitada. Por isso que vem o conceito da produção e vem o conceito da produtividade. São dois conceitos que, aliados, trouxeram a chamada agricultura moderna. E hoje, então, a gente já está numa transição, desde os anos 90, da agricultura moderna para a chamada agricultura contemporânea, que ela tem uma escala a mais ainda de pensamento, que é a escala dos commodities, e essa escala, então, passou a exigir mais e mais e mais dos recursos. Então, nós deixamos de ter um recurso explorado de uma forma equilibrada e passamos a explorar os recursos de uma forma desequilibrada. Então, esse é o cenário hoje da agricultura moderna, né? A gente tem uma visão de muita produtividade, de muita produção, as máquinas aumentaram espetacularmente. Olha essa foto, quase não cabe aqui na sala, né? Esse tipo de máquina que é utilizada hoje na exploração do solo, para a produtividade da agricultura. E, junto com essas máquinas, também vieram várias pesquisas. Por exemplo, as pesquisas de controles de doenças também avançaram, a ciência. Então, a ciência passou a ter um papel importante, embutida na agricultura. Nós passamos a ter, então, essa situação. E hoje a gente já discute algo que há 30, 40 anos atrás era inimaginável, que é você poder trabalhar com sementes modificadas e modificações genéticas, que é o que hoje se trabalha no pensamento agrícola, né, da agricultura contemporânea. Isso levou a uma maior produção e levou a uma maior produtividade, como eu disse. Quer dizer, os dois conceitos passaram, então, a preponderar tanto a produção quanto a própria produtividade. Então, o que acontece? Essas atividades agrícolas, elas passam a aparecer muito mais como sendo processos produtivos da indústria do que propriamente da agricultura. Então, a gente passa a pensar num conceito onde a agricultura está vinculada a um setor industrial e não mais isoladamente a um pensamento puramente agrícola. Quer dizer, além da produtividade, eu tenho que ter essa produtividade, os sistemas têm que ter escoamento, aquela produção tem que escoar e tem que produzir bens de consumo. Então, esse pensamento é o pensamento hoje da chamada agricultura contemporânea. Então, nós passamos a ter esse tipo de cenário que a gente encontra aqui. Caminhões gigantescos, silos, né, depósitos muito grandes. E aí, esses grãos que são produzidos, eles acabam ficando estocados como se fossem literalmente produtos acabados. Então, hoje, você passa a deixar de pensar numa manutenção desses grãos, dessa produção, como era no passado, enfim, deixando esses materiais estocados como você tinha antes, e passa a estocá-los como se fossem verdadeiramente produtos acabados. Nesse pensamento, chegaram as agroindústrias. E aí sim, eu passo a ter um conceito um pouco diferenciado, que é um conceito tipicamente de produzir. Produzir, 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 e ter um mercado para poder receber tudo isso e poder negociar isso com os outros países. Bom, é claro que tudo isso aconteceu, historicamente falando, a gente tem uma explicação, né? Talvez uma das maiores explicações seja essa, é que após a Revolução Industrial, que está aqui embaixo, a gente passa a ter, então, uma expansão populacional gigantesca, e hoje nós temos aí uma perspectiva que em 2025 nós teremos mais ou menos cerca de 8 bilhões e meio de pessoas vivendo predominantemente nos países em desenvolvimento. Hoje estima-se que 83% de toda essa população vai estar vivendo nos países em desenvolvimento. Isso tudo, então, certamente tem um reflexo importante no que nós consideramos como alimentar essa população.
produzir bens de consumo para esta população do planeta. Então, essa visão toda leva você a considerar um aspecto importante, que é o chamado aspecto da sustentabilidade. Então, nós passamos a discutir esse tipo de conceito na sociedade moderna. Como pensaremos em manter esse equilíbrio sem deixar de dar as garantias para as populações, para as crianças, para as pessoas que estão vindo, o futuro do planeta, né? Então, tudo isso, com esse crescimento populacional, acabou tendo a geração do que nós chamamos de commodities, que são aqueles bens que são comercializados. Então, nós passamos a ter diversos commodities, e esses commodities são que sustentam hoje o que nós chamamos de agronegócio. Então, passamos a ter isso na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores passa, então, a ter a negociação desses bens, e você, portanto, se torna um investidor. Aí você passa a ser, por exemplo, um dono de uma fazenda intensiva, onde se tem uma atividade extremamente intensiva, mas esse fazendeiro sequer chega perto da fazenda, ele sequer conhece a fazenda, porque ele é uma pessoa que negocia, ele não é uma pessoa da terra. Então, a grande diferença desses dois cenários é que o primeiro cenário que eu mostrei, as pessoas viviam na terra, elas conversavam com a terra, elas tocavam na terra, elas tinham uma aproximação com aquela situação do plantio. Aquilo fazia parte da sua cultura. E hoje, você tem um panorama muito diferente, que acontece da seguinte maneira: a pessoa que é a proprietária dessa condição, desse bem, ela não necessariamente está próxima daquilo como está acontecendo. Então, essa história das commodities e do agronegócio leva a cenários muito diferentes daqueles do passado. Por exemplo, um dos cenários importantes é a chamada atividade separada. Então, hoje você tem, por exemplo, atividades lavoura separadas da atividade de gado, né? São as monoculturas. Então, você passa a ter hoje uma predominância de monoculturas, como eu vou mostrar daqui a pouco. E nesse cenário aqui, o Brasil, ele passou nos últimos 10, 15 anos, mas mais particularmente nos últimos 10 anos, a ocupar uma importância significativa na questão do agronegócio. E isso é que no começo da palestra eu chamei a atenção, porque hoje, de fato, nós somos os grandes atores do cenário do agronegócio mundial. O Brasil está ocupando uma posição importante nesse contexto, e é por isso que ele tem que ter juízo dentro desse contexto, porque ele é um grande líder, mas, ao mesmo tempo, ele é um grande responsável por uma série de fatores vinculados a essa ideia do agronegócio. Então, o Brasil passa a ocupar um cenário muito importante no agronegócio, mas que a gente percebe que hoje a agricultura ela está voltada estritamente às chamadas monoculturas. Então, você tem, por exemplo, hoje grandes concentrações de produção que ficam numa área muito vasta, às vezes não tão vasta assim, mas essas áreas são ocupadas por uma única cultura. Então, a gente passa a ter, por exemplo, a exploração da laranja, como está ali na ponta, a exploração da cana-de-açúcar, a exploração da soja, né? Que são as commodities hoje de interesse do país. Então, você chega em regiões, por exemplo, que nem o estado de São Paulo, você pega regiões de altíssima intensidade agrícola, porém, somente de uma monocultura. Você não vê um rodízio de solo, você não vê um plantio de outros tipos de espécies, e aquilo vai esgotando o solo, esgotando, e você chega num limite de esgotamento daquele solo. Então, todos esses fatores, eles passam a ser muito importantes no planejamento agrícola que você tem para o país, né? Por isso que eu digo, você, por um lado, tem uma commodity que mostra uma situação próspera para o país, mas, ao mesmo tempo, a forma como isso é conduzido, de fato, mostra sinais plenos de desequilíbrio, né? É uma situação que a gente poderia considerar como uma situação de desequilíbrio. Então, esse é o cenário que hoje você tem em relação às
agricultura contemporânea.